Fala pessoal, tudo bem? No episódio dessa semana vamos conversar sobre esclerose múltipla, por que ela acontece, como é feito o diagnóstico e quais os avanços no tratamento. Hoje, como convidado, a gente tem o Dr. Luiz Sidônio Teixeira da Silva, médico formado pela Universidade Estadual de Londrina, fez residência em neurologia pela USP Pinheiros, onde também fez o seu doutorado e é docente na maior universidade do sul do mundo desde 1988. Doutor, é um prazer recebê-lo. Ô Luiz, todo Vamos. meu estar aqui com vocês. Alunos, como eu também fui nessa época, só tenho lembranças boas da nossa grande UEL. Isso aí. Lembranças boas, a gente tá sofrendo no módulo de patologia, doutor, mas tudo bem, vamos lá. Isso passa. Isso passa. Doutor, então pra gente iniciar, o que é exatamente a esclerose múltipla? Por que ela é considerada uma doença autoimune do sistema nervoso central? Então, a esclerose múltipla é uma doença extremamente interessante. Ela tem alguns aspectos peculiares, porque se diz que ela pode ser desmilizante e degenerativa. Embora uma corrente que acha que tudo é a mesma doença com aspectos só diferentes, que você tem também o ataque da bainha de melina autoimune, isso acontece uma degeneração, só que a gente não capta esse ataque, né? Ela é autoimune por quê? Você pode fazer uma esclerose múltipla experimental, se você, por exemplo, sensibiliza um camundongo com uma mielina exógena, né? Esse camundongo vai produzir anticorpos e vai ter a atuação dos linfócitos da imunidade celular, e você pode transmitir esse sangue desse camundongo para outro, e esse camundongo receptor vai ter lesões semelhantes à desmilinização no homem, né? E uma evidência também importante que a doença é autoimune é que em 95%, em torno disso, dos pacientes com esclerose múltipla, você detecta o que é chamado de bandas oligoclonais. O que é isso? No líquor, você tem anticorpos, então você tem linfócitos, né, que são as células de defesa do corpo, que nesse caso param de defender e se tornam atacantes, né? Produzindo dentro do sistema nervoso central, detectado no líquor, anticorpos contra o cérebro, contra os componentes do cérebro, principalmente a bainha de melina. Entendi, doutor. Bacana. E quais são as diferentes formas clínicas da esclerose, doutor? Então, podemos classificar isso assim em esclerose remitente recorrente e a esclerose múltipla progressiva. A remitente recorrente é o quê? O paciente está bem, normal, e tem seu primeiro surto. Aí ele pode ter sintomas que podemos discutir depois, e esses sintomas regridem, às vezes completamente, às vezes deixam pequenos déficits. A progressiva, por outro lado, você não tem surtos detectados, você tem uma deterioração gradual e, como diz o nome, progressiva das funções neurológicas, né? Principalmente das partes motoras, visuais, da coordenação, E entre da essas, própria cognição. e entre essas duas formas que o senhor citou pra gente, existe alguma forma que ela é mais predominante na população, que aparece com maior... Sem dúvida, é remitente recorrente. 85% dos pacientes têm a forma remitente recorrente. A forma progressiva é a minoria, né? E quando a gente pensa em epidemiologia, doutor, ela é uma doença rara, é uma doença comum? Olha, se pensou que era rara, mas com os métodos diagnósticos se viu que a gente estava errado, né? Esclerose múltipla não era diagnosticada porque você não tinha um exame como a ressonância magnética, que é um exame que marcou. Tem o diagnóstico da esclerose múltipla pré e pós ressonância magnética, né? Então, com a ressonância você consegue ver, inclusive, lesões assintomáticas. Se o paciente, por qualquer motivo, uma dor de cabeça, faz uma ressonância magnética, você pode ver lesões semelhantes àquelas dos pacientes que têm a doença. Então, isso permite um diagnóstico precoce e, quiçá, né, o que a gente sempre quer em toda doença, um tratamento precoce, né? Então, não é rara, não. No Brasil, a gente acredita que a prevalência seja em torno de 15 a 35 pacientes por 100 mil Por 100 mil, pessoas. é um bom marcador. É. É um bom marcador no sentido Nós assim, é temos alto, o né? ambulatório que vocês vão frequentar lá no HC, segunda-feira de manhã. É um ambulatório pesado, talvez seja o mais pesado da neurologia em número de pacientes. Bacana, Hum. interessante. E existe um perfil típico desses pacientes, doutor? Tem algum fator agravante, a idade, o sexo?
É uma doença que prevalece no sexo feminino em torno dos 20, 40 anos. É em torno de 2 a 3 mulheres para um homem, né. É uma doença de jovem, isso a torna, assim, mais dramática e é mais premente a necessidade de tratamento e de controle desses sintomas. Afeta pessoas numa fase como a de vocês, né, que estão iniciando uma vida plena, produtiva e pode ter uma doença que já foi muito séria. Hoje o tratamento permite que, os pacientes tenham uma vida normal, que a mulher engravide, que tenha filhos. Eu vi toda essa evolução e, sem dúvida, é a doença na neurologia que mais me entusiasma em termos de perspectivas futuras. O senhor trouxe pra gente que o senhor atua como docente aqui na nossa universidade desde 88, então eu acredito que o senhor tenha visto uma grande mudança, tanto tecnológica quanto no perfil dos pacientes. O senhor acha que de lá pra cá mudou bastante, melhorou ou piorou? E o grande marco foi a questão da ressonância. É o grande marco quando a gente fala esclerose múltipla? No diagnóstico, sim. Agora, o tratamento também não existe outra área na neurologia que você tenha tantos tratamentos novos, tanto tratamentos efetivos, e vocês conhecem, né, o sistema imunológico, estão começando a conhecer. Você sabe que há vários pontos em que você pode atuar para controle de uma imunidade, desregulada. Então você tem dezenas, digo hoje, talvez 15 drogas de uso corrente que você atua em cada ponto do sistema imunológico, com a possibilidade de controle muito satisfatório da doença. Então, eu vi nascer o tratamento da esclerose múltipla. Isso eu sou testemunha e me orgulho Olha que legal, muito. isso é legal. E tem algum fator que a gente pode considerar um gatilho, pensando na gente como clínico, alguma coisa que tenha que ligar o nosso alerta quando a gente recebe um paciente que possivelmente tem a gente vá fazer o diagnóstico de esclerose múltipla? Tem algum gatilho, algo que a gente tem que observar especificamente? Tem de valorizar sempre em medicina tudo que o paciente fala, né? Então, os sintomas da esclerose múltipla são multivariados porque pode atingir qualquer ponto do sistema nervoso central, pode ser desmelinizado, né? Então, alguém que tem uma queixa visual, principalmente pessoa jovem, aguda, com dor no olho, pode ser uma neurite óptica, né? Alguém que sinta que as pernas estão formigando, que começou com uma dificuldade de micção, pode ser uma lesão na medula, né? Uhum. Alguém que nota que sua mão se tornou incoordenada, também pode ser uma lesão no cerebelo. Então, isso tudo tem de ser valorizado, né? Na dúvida, a gente não teme recomendar, faça uma ressonância magnética, Entendi. né? Então, excesso de exame, numa situação como essa, não. A esclerose múltipla merece o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo for o tratamento, melhor o prognóstico do paciente. Então, não hesitem. Pensou em esclerose múltipla, esses são os sintomas principais, você deve fazer uma ressonância. Perfeito. Doutor, o senhor comentou na questão da desmineralização da bainha de melina, para a gente fica mais claro. O senhor consegue explicar isso de uma forma simples? O que acontece para o paciente? O que acontece no paciente a partir do momento que começa a ter essa desmineralização da bainha de melina? Então, vamos procurar, então, simplificar. Nós todos aqui temos células circulando no nosso corpo que têm o papel de nos defender, né? Certo. Nós toda hora estamos sendo, temos em contato, estamos sendo expostos a vírus, a bactérias, a outros patógenos, vermes, né? Nós estamos respirando aqui nessa sala, eu estou respirando o seu vírus, o seu nariz, você o do meu, e você precisa de algo que te proteja disso, né? Isso são os linfócitos. Em algum momento, esses linfócitos param de nos defender do que é estranho e passa a atacar o que é nosso, o que é próprio, né? Então, ele se desregula completamente, ele fica maluco. Então, esse linfócito maluco, ele pode achar que um vírus, por exemplo, principalmente o vírus do Epstein-Barr, né? Que aquele vírus eu vou atacá-lo, só que ele é muito parecido com o sistema nervoso central, com algumas partes da bainha de mielina. Então ele olha a bainha de mielina quando ele passa periodicamente no cérebro fazendo é um guarda, né? É um guarda que fica vigiando todo o corpo. Passou a barreira, faz a ronda no cérebro e nota que existe lá algo
que deve ser um vírus, né? Aí ele passa a atacar esse falso vírus, que é o próprio cérebro dele, e aí a doença vai se produzindo, né? A bainha de mielina é uma capa que nós temos, é como se fosse uma caneta Bic, a bainha de mielina é a partinha branca da caneta. E sem essa partinha branca da caneta, não há transmissão desse estímulo, você não consegue enxergar esse estímulo que eu estou olhando lá, vai chegar no meu cérebro, com a bainha de mielina afetada, não vai chegar, né? Esse movimento perfeito que a gente faz aqui, pegando alguma coisa, os nossos nervos, nossos neurônios no cérebro desmielinizados, eles não, também não são mais passíveis de ter um controle e uma perfeição no movimento, né? Perfeito. Doutor, e o senhor trouxe pra gente, então tá nisso há muito tempo, é um grande exemplo pra gente, que o senhor viu nascer o tratamento. Hoje, o que que a gente usa, assim, de primeira escolha? Ou é sempre um conglomerado para atacar? Como que a gente maneja essa doença hoje? Como tudo, né, esse avanço de tecnologia, de medicamentos, ele não é de graça. Então, os medicamentos são extremamente caros. Nós temos por exemplo, que hoje deve estar entre R$ 500.000 por ano. E não é o mais caro da neurologia, não. Tem medicamentos bem mais caros que esse, né? Então, isso limita, né? É limitado o recurso público para a saúde, né? Felizmente, a esclerose múltipla não é uma doença de alta prevalência. Então, o Estado, o Brasil, fornece praticamente quase todos os remédios para a esclerose múltipla que são utilizados. Então, a grande limitação é financeira, porque o princípio da doença hoje é bater forte e rápido. Igual se falava da AIDS antigamente, né? Uhum. Bate forte, bate rápido que você vai ter mais sucesso. Então, para a gente bater forte e rápido, nós temos de usar os medicamentos mais modernos, que são os mais caros, né? Claro. E outro aspecto da doença é que você vai mexer com a imunidade. Então, você vai tentar fazer com que aquele linfócito e a substância que ele produz não ataquem mais o sistema nervoso central. Só que você pode não fazer isso de modo impune, né? Você vai diminuir a imunidade. Então, além do custo, você tem o perigo do seu paciente ser, né, na pior das condições, ser morto por causa de um remédio que você utilizou numa doença que não é mortal. Porque um dos princípios vai ser abaixar a questão do É. sistema Então, imune. você deixa ele exposto a infecções, né, Uhum. que podem ser muito sérias, e deixa ele também exposto a complicações do próprio remédio, né, que tem os seus efeitos colaterais. Então, o princípio ideal seria usar o melhor remédio desde que o diagnóstico foi feito. Mas no Brasil, por exemplo, isso não acontece. Às vezes você tem de escalonar as drogas, usar a droga mais antiga primeiro, depois você, no fracasso dela, você usa a segunda droga, né? Após alguns anos de negociação, o pessoal já aceita hoje que você entre com um medicamento que possa ser de segunda linha no passado, mas é primeira linha no tratamento moderno, né? Então, hoje no Brasil, a gente pode usar remédios, vou citar um aqui, o natalizumab, por exemplo, de cara, quando você sente que a doença merece. O paciente está com sintomas sérios, está com várias lesões espalhadas no sistema nervoso central. Então, você pode escalonar, mas o ideal que deve caminhar para isso é usar a melhor droga do momento, quanto mais precoce, Entendi. de modo precoce. Então eu não posso dizer que eu tenho uma melhor droga para o meu paciente. Eu tenho uma melhor droga para o meu paciente naquele determinado momento e estágio da evolução da Sim. doença. Há pacientes que nós temos no ambulatório que eles respondem à droga do século passado, que foram os primeiros, os interferons. Nós temos pacientes usando interferon até hoje, né? Apesar de haver uma discordância se existe uma esclerose múltipla benigna, tem gente que acha que toda esclerose múltipla é potencialmente séria. Temos pacientes controlados, né? Com medicamentos assim, que a gente diz hoje que são superados, né? A eficiência desses medicamentos era de 1/3 de melhora. Esses pacientes estão nesse 1/3 há décadas. Olha só que bacana. Isso é bem legal. Mas isso não é a regra, infelizmente. Perfeito. E pensando numa questão multidisciplinar, doutor, eu tenho que ter uma visão multidisciplinar nesse paciente? É interessante? Como que a multidisciplinaridade afeta na vida desse paciente?
Há sempre, né? Medicina hoje a gente não trabalha mais sozinho em nada, né? Uhum. Então, doença neurológica com limitações físicas, o fisioterapeuta atua, né? O oftalmologista nos ajuda a avaliar se outra doença que não é esclerose múltipla está afetando o nervo óptico daquele paciente. Quando afeta o tronco cerebral e esse paciente tem dificuldade de deglutição, de fala, a fonoaudiologia nos ajuda também, né? Terapia ocupacional, quando essas pessoas têm aqueles déficits manuais, motores sérios, né? Então, o médico, felizmente, não é mais só, não. Hoje a equipe trabalham nisso, né, tudo. O senhor falou que o paciente no tratamento ele consegue até engravidar, uma paciente do sexo feminino e Sim. tudo. Qual era a limitação que não podia antes, além do fato morte? Existia quais limitações? O que que impedia dela ter essa gestação? Qual era a grande preocupação que tínhamos antes, doutor? Uma delas, que era mais temida, é ao final da gravidez, porque, falando um pouquinho de imunologia, tem um bebezinho que é um pouco É estranho um à corpo mãe, né? estranho, né? A gente Ela é consegue. metade estranho, vamos dizer assim, né? Então, o seu sistema imunológico deveria atacar esse bebê sempre para proteger. Só que a natureza sábia, como quase sempre, né? Uhum. Ela faz uma tolerância imunológica. Os seus linfócitos, assim, não atacam. Então, há um certo decréscimo da imunidade na gravidez. E quando o nenezinho sai, essa tolerância termina. Então, esse paciente pode ser vítima de surtos assim que no início do puerpério. Tá? Então, você conhecia essa piora, né? O paciente com déficit neurológico pode não ter um parto normal, ter de fazer cesariana, ter um maior risco, às vezes, né, para as limitações físicas, às vezes de aspiração. Então, era mais isso. Agora, hoje, nós temos remédios bons que podem ser usados durante a gestação e na própria amamentação, né? Bacana. Que não passe uma É, questão placentária, não não há problema. atinge o feto. É. Que bacana. Doutor, e o senhor falou que nosso ambulatório ele é grande pra caramba, né? Então, são pacientes que já vão com esclerose múltipla. Mas o senhor, como neurologista, quando o senhor recebe uma paciente desse porte e o senhor precisa dar o diagnóstico de esclerose múltipla, como é a reação? Como é esse manejo com esse paciente nesse momento? Porque eu imagino que não seja algo tão fácil, tão simples, né? Você tocou num ponto que é algo que Fica à me vontade, doutor. A dói, palavra é do senhor. me dói até hoje. Porque foi o seguinte, você tem o diagnóstico que hoje eu dou com muito otimismo. Eu falo para a paciente que ela tem uma doença que, embora não curável no sentido de abandonar remédio, embora uma minoriazinha a gente tira o remédio, ela, ela tem uma chance de viver normal até o final da vida dela, né? E isso deve melhorar com os remédios antigos. Agora, se tem um outro lado, é quando alguém falou que é esclerose múltipla e não é. E não é esclerose múltipla. Aí você recebe um paciente com diagnóstico de esclerose múltipla e você tem de falar para ele que ele não tem esclerose múltipla. E eu pensei que quando eu falasse isso, eu iria ser recebido com fanfarra, com festa, com sorriso, champanhe e nada. Pacientes se tornaram alguns extremamente hostis e eu e o meu colega do ambulatório, Lúcio, na época, eles nos levaram ao Ministério Público, né? Isso me deixou perplexo. Eu até cheguei a falar: o senhor quer ter esclerose múltipla? Eu falei para o paciente. Mas depois eu vi o que acontecia. Eles estavam aposentados. Se eu falasse que não tinha esclerose múltipla, talvez esse benefício Perderia o benefício. previdenciário ia ser perdido. Eu levei algumas semanas para perceber que a hostilidade era devido a isso. Entendi. E o senhor citou um exemplo agora, até levanta esse questionamento. O que que a gente pode confundir com esclerose múltipla? Porque esse paciente chegou com esse diagnóstico, mas o senhor Sim. chegou à conclusão de que não era. O que que a gente pode Pa- confundir? Parece que a ressonância facilitou do jeito que eu coloquei inicialmente, né? Mas há alguns problemas, por exemplo, a ressonância pode estar alterada, parecendo esclerose múltipla numa situação comum como a enxaqueca. Se você fizer uma mulher com enxaqueca, né? Também uma doença mais prevalente em mulheres,
ela pode ter lesões lá no cérebro, na substância branca, que para alguém experiente, ele sabe que não é esclerose múltipla, mas isso confunde, né? E a esclerose múltipla pode ter qualquer sintoma que outra doença também produza, né? Então, uma neurite óptica tem dezenas de causas, uma lesão medular, a mesma coisa. Então, você, claro, é o beabá, né? Você, com a anamnese, você consegue entender bem que aquele sintoma, às vezes, não foi agudo, como é da esclerose múltipla, é progressivo. Você consegue ver que é uma história familiar, a esclerose múltipla, história familiar praticamente é pouquíssimos casos, né? Você, com todos os elementos que vão aprender durante o curso, é só ser criterioso e sistemático que o diagnóstico diferencial, na maioria das vezes, não é problemático. Bacana. Mas há situações que até hoje a gente não sabe se é esclerose múltipla, se é outra desmelinização parecida. Isso é fruto de discussões sempre no ambulatório. Entendi. O senhor falou que grande maioria a gente não acaba dando alta de medicação. Inclusive, uma das minhas professoras pediu, quando ela soube que eu gravaria com o senhor, para fazer justamente essa pergunta. Quando que o paciente recebe alta da medicação? Ou é algo que precisa ser crônico, vai até o fim? Como funciona essa dinâmica do tratamento? Isso é tema controverso, né? Exato. Você põe... Gosto, às vezes, de ter algumas polêmicas em congresso. Um defende que pode parar, o outro defende que não pode parar. Quando nós paramos em alguns pacientes do ambulatório, isso também é muito arbitrário. Eles falam 5 anos, eu acho pouquíssimo 5 anos. Os pacientes que eu pararam, todos tinham mais de 12 anos sem surto, né? E sem atividade radiológica também. Então, a clínica, a ressonância, tudo quietinho, nós optamos em oferecer para o paciente a possibilidade de interrupção do remédio. Né? Agora, é uma doença complicada, né? Porque se você tem linfócito residindo no cérebro, ele está morando lá e ele vive décadas esse linfócito, ele também não vai desaparecer. E essa forma progressiva, às vezes, ela não tem tanta lesão, mas o paciente vai piorando progressivamente. E ele pode não piorar clinicamente, mas o cérebro dele atrofia. Então, uma das pacientes que eu interrompi, nós fizemos o controle da ressonância e notei que o cérebro dela estava murchando. Então, eu falei, a doença está ativa, está atacando. Só que nessas formas progressivas, o tratamento é muito precário, né? E nós não temos ainda remédios que ataquem esses linfócitos que estão albergados no sistema nervoso central. É uma doença que precisa de melhora terapêutica. Apesar de todo o entusiasmo que eu demonstrei até agora, há como melhorar. Necessita melhora. Agora eu faço a pergunta. O senhor falou que é um tema polêmico e eu acredito até que a minha professora pediu para perguntar justamente por isso. Mas para o doutor Sidônio, qual é a posição do senhor? Suspende ou não suspende o tratamento ou é melhor manter, justamente por esse caso que o senhor trouxe de ter atrofia cerebral, no, no visão do senhor, com a experiência do senhor? Ó, eu acho que interromper o tratamento seria a exceção. Eu fico relutante em interromper tratamento. Às vezes é mais fácil se o paciente pede para a possibilidade de interromper. Então, tudo na esclerose múltipla é de comum acordo hoje, né? Porque é uma doença imprevisível. Você pode interromper o tratamento e ele tem um surto no mês seguinte ou no ano seguinte. Então, ele tem de concordar com isso. O senhor trouxe pra gente que o tratamento envolve muita questão da depressão do sistema imune, né? Fora isso, essas medicações elas trazem algumas outras consequências, alguma toxicidade, alguma coisa, um remédio de difícil ingestão? Como funciona essa questão do tratamento, a questão de prescrição mesmo, doutor, em modo geral? Bem, todos eles têm efeitos colaterais, todos, né? Hoje, com a medicação de uso corrente, por exemplo, o natalizumab é um medicamento de aceitação fantástica, só que é um anticorpo que também não é do paciente, né? Então ele é infundido e pode possibilitar reações alérgicas, né? Tem reações infusionais que podem ser graves, próximas a um choque anafilático até, né? Em alguns medicamentos. A esclerose, muito felizmente, isso não é comum, mas reações infusionais, febre, eritema, calafrio, isso acontece com relativa frequência, né? Agora, veja como isso também avança. Nós temos um remédio hoje no mercado, ele não é o mais potente,
mas ele é dado da seguinte maneira: primeiro ano, toma 1 mês e no segundo mês, para. Segundo ano, repete no primeiro mês e no segundo mês. E para e observa se há necessidade de fazer uma nova um novo ano de medicamento, né. Então até nisso se avança. Um outro remédio de infusão, esse chama cladribina, que eu falei via oral. O ocrelizumab era feito cada 6 meses, também infusão. Agora, mês passado, lançaram o subcutâneo. O paciente mesmo pode fazer em casa uma injeção a cada 6 meses. E o custo, a capacidade de produzir reações alérgicas, já que não é endovenoso, também diminui muito. Então até nisso se avança, né. O objetivo são drogas efetivas e seguras, né. E isso paulatinamente vai caminhando, né. Então, hoje, um paciente com esclerose múltipla, então, ele é um paciente que visita o hospital com determinada frequência, justamente para serem infundidas medicações. Nem tudo ele vai conseguir fazer administração em casa. Sim, depende da droga. Essa cladribina é fantástica, né. Uhum. Essa via oral, 2 anos, que é um remédio mais confortável que esse para ser usado, né. E esse ocrelizumab, que é um remédio excelente também, cada 6 meses você faz uma injeção, que é coisa mais confortável, só que ele depleta o sistema imune, né. Então não dá para deixar sem vigilância. Esse paciente tem de ser examinado também, inclusive, para ver se ele não está fazendo formas progressivas da doença, né, que são subclínicas, quem detecta muitas vezes é o médico, né. Nesse caso de fazer o acompanhamento, o senhor tem um tipo de protocolo que o senhor segue? A cada 3 meses o paciente volta no ambulatório? Como funciona de modo geral isso? O ideal é não deixar esse paciente longe mais que 6 meses. Naqueles que estão muito bem há anos com um remédio que mostrou altíssima eficácia, você pode fazer retornos anuais. Mas o que vocês sabem já ajuda muito o médico é o WhatsApp, né. Ajuda e atrapalha, né, isso depende do Exato. do ponto de vista. Mas você está com o seu paciente ao alcance. O senhor trouxe um ponto interessante, que é a questão do WhatsApp. É uma doença que eu consigo fazer o manejo dela em telemedicina ou eu preciso ver o meu paciente no famoso tete a tete? A gente sabe que quanto mais próximo do paciente, melhor. Mas é algo que eu consiga manejar com a telemedicina, com esses avanços da tecnologia que a gente tem hoje? Sim, é possível. Se o paciente acha que ele está controlado sem surto, você pode vê-lo confirmar esses dados, né, para ver progressão. A gente faz testes simples, como o teste da marcha, ver se ele continua marchando a determinada distância no mesmo tempo. Tem um teste que fazemos no ambulatório também, de ele tira um pino que está inserido num buraquinho e põe de volta. A gente vê em quanto tempo ele faz isso, se o tempo permanece. Coisas singelas, né? Agora, ele estando bem, a ressonância também, anual ou semestral, ela confirma para você que aquele paciente está controlado, né? Ressonância é o nosso padrão ouro. Tem algo mais que o doutor costuma usar, costuma pedir de exame complementar junto com isso? 95% tem a banda oligoclonal positiva, né? Então isso ajuda Seria no um diagnóstico. sequenciamento genético? A genética esclerose múltipla, você sabe, tem um HLA que é mais associado com a doença, tem algumas famílias com mais esclerose, mas tudo isso parece ser poligênico, né? Então é uma área mais complexa. Mas, sem dúvida nenhuma, se a gente for escolher um exame para você fazer num paciente com suspeita ou no controle de esclerose múltipla, é a ressonância. Bacana. Hum. Doutor, eu acho que o senhor sanou basicamente tudo que a gente tinha programado. Agora, passo a palavra para o senhor, caso o senhor queira deixar um recado, porque o senhor é um grande entusiasta da esclerose múltipla, no sentido de ser um profissional que está na linha de frente combatendo, para tranquilizar tanto a população de que o diagnóstico nem sempre vai ser algo preocupante, que é algo manejável, e para os profissionais da saúde mesmo que estejam assistindo, como manejar, como receber esse paciente, o que que se atentar. A mensagem fica para o senhor agora. Bem, eu sou um entusiasta, como você disse, da medicina, da neurologia e de uns anos para cá da esclerose múltipla, mas meu entusiasmo com a medicina, esse nunca diminuiu, né? Cada vez eu me orgulho mais de ser médico e me sinto feliz de ter escolhido a medicina. Me deu tudo o que eu queria na vida, né? Agora, para os pacientes, não
temam o nome esclerose. Eles confundem muito com a esclerose lateral amiotrófica, que infelizmente essa é uma doença terrível, né? Então a palavra esclerose múltipla não deve mais causar. Eu vou fazer uma pausa aqui. Eu tive um paciente que fizeram o diagnóstico de esclerose múltipla e ela se jogou do 9º andar de um prédio. E revendo tudo, ela não tinha esclerose múltipla. Tá? Então veja a dramaticidade disso, a importância de fazer um diagnóstico como esse. Então, se o diagnóstico é esclerose múltipla, não há problema, vamos tratar isso. É uma doença tratável, uma doença hoje que, repetindo, na neurologia tem a maior perspectiva de avanço nesses próximos anos, inclusive. Achamos bacana. É porque a gente vê, sempre que a gente fala na questão de doença neurológica para a população em geral, é sempre um susto, sempre, meu Deus, o que eu vou fazer? É minha cabeça. Mas tem coisas que a gente tem esse entusiasmo de que está avançando a questão da medicação, o tratamento. Então a esclerose múltipla é o melhor exemplo que o É o senhor melhor traz exemplo. em relação a isso. A outra parte da neurologia também, eu vi nascer outros tratamentos, eu vi nascer doenças, né? Como HIV, por exemplo, quando fazia residência, o primeiro paciente de HIV no Brasil internado, eu que cuidei num plantão noturno lá, né? Recém-vindo da UEL, fresquinho, né? Então, a perspectiva é muito boa. Tomando um gancho justamente nisso, doutor, a gente vê que parte do grande problema da esclerose múltipla é a questão do nosso sistema imune. Quando a gente pensa no paciente que tem a síndrome da imunodeficiência, né, que é o caso do HIV, esse paciente está menos sugestivo a ter esclerose múltipla? Sim, se você tem uma imunodeficiência em qualquer dos braços do sistema imune, teoricamente isso possibilita que você tenha menos doença autoimune. Não é bom ter HIV, tá, gente? Eu só tô fazendo um grande parênteses aqui para ver se realmente faz sentido. Mas você quer ver uma coisa interessante? Tem um remédio que é o alentuzumab. E tem o transplante da medula óssea também, né? Que você pode tentar resetar todo o sistema imune do paciente. Esse alentuzumab é um remédio perigoso. Nós tivemos casos de óbito com alentuzumab aqui no hospital, porque ele é muito potente, ele depleta o linfócito B, o linfócito T, sabe? Faz uma imunossupressão vigorosa e às vezes prolongada. E veja que curioso esse remédio. Você tem o linfócito, também a gente chama de linfócito que regula o sistema imune. Então, quando ele faz essa depressão do B, do C e do regulatório, quando esses linfócitos voltam depois do alentuzumab, o regulatório demora a voltar. Tá? O que acontece então? Esse paciente fica com linfócitos agressivos, sem regulação, atacando o cérebro, né? Daí você piora a situação, você facilita para ele, né? É sempre mais ativo. Sim. E você também, com isso, você faz com que esses anticorpos ataquem, por exemplo, a tireoide, gerando disfunção tiroidiana, né? E o mesmo remédio produzindo a imunossupressão e depois, na recuperação, sem regulação, uma doença autoimune. Esses linfócitos passam a atacar sem controle e é uma doença autoimune daí. Bacana. Doutor, o senhor comentou na questão dos testes feitos no ambulatório e tudo. A gente sabe que, fazendo um paralelo com uma outra doença, claro, do Alzheimer a gente incentiva bastante a questão de leitura, palavras cruzadas para melhorar essa questão de melhorar a sinapse, novas conexões. Para a esclerose múltipla, isso se aplica também? Existe algo que o paciente pode fazer, além do cuidado medicamentoso, todo o tratamento certinho, algo que ele possa fazer para potencializar a melhora dele, ou pelo menos a não piora da doença? Há sempre, né? O Alzheimer é dramático a perda de cognição. A esclerose múltipla você tem uma perda de cognição pelas próprias sinapses, né? Que deixam de ser formadas, são destruídas. E, assim, tudo que possa fazer para estimular é bom, né? No Alzheimer é melhor, porque você tem a floresta queimando todo o que você conseguir apagar Exatamente. de algum ponto, né? Mas a gente estimula em todo paciente, atividade física e intelectual, né? Aquela máxima dos gregos, mens sana in corpore sano, hoje você vê que isso está cada vez mais fortalecido, né?
A gente, no caso, pensando na 77 que a gente passou pelo módulo de patologia recentemente, a gente cada vez mais é o básico que funciona, né? Então, cuidar do corpo, cuidar da mente já vai ajudar, né? Sim. Exatamente. Doutor, eu acho que com isso a gente finaliza. Se o senhor tiver algo mais que o senhor queira Não, pontuar, que a gente foi muito faltou, bom bater um papo com vocês. eu acho Enfim. que a participação do senhor foi excepcional, um pioneiro na parte de esclerose múltipla, um dos pioneiros na parte de neurologia, tá nisso há muito Pioneiro aqui foi tempo. o Dr. Ramon. Ramon que fez o primeiro ambulatório. Só antes da gente partir para o final, o senhor falou que, claro, a gente sempre quer a melhora da medicação e tudo. O senhor que viu o começo, o que o senhor vê para o futuro? Qual é a visão do senhor para o futuro? Eu acho que onde a gente tem de caminhar agora, esses pacientes que não tiveram a sorte de ter medicação potente e precoce e têm sequelas, né? Então a gente tem de caminhar para um medicamento que faça a remilinização, que faça que esse nervo que não tem mielina ganhe novamente a mielina, já que aqui está íntegro, onde a gente enxerga é o occipital. E aqui também o olho está íntegro, que esse fio desencapado torne a funcionar. E assim nas outras áreas do cérebro. Então, a remilinização é um caminho, né? E o diagnóstico precoce também, isso tem de ser enfatizado. Antes da ressonância, antes do paciente ter o primeiro surto, e talvez antes da ressonância mudar, esse linfócito maluco que nós apelidamos ele já está lá no cérebro atuando. Então, se a gente detectar essa desregulação, a gente evita, inclusive, a lesão na ressonância pré-sintomática, né? Maravilha, então o futuro é isso aí, voltar a reencapar os fios, é o que a Sim, gente pretende. E hoje, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer isso, né? De jeito algum. Bom, eu acho que com isso então a gente encerra o episódio de esclerose múltipla. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Sidônio por se dispor a esse tempinho. O horário dele foi apertado, inclusive. Muito obrigado, doutor, pela participação do senhor. Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu agradeço vocês A todos todos aí, que Luiz. estão seguindo a gente, estão assistindo, por favor, seguir, tanto no Instagram quanto no Spotify. Compartilhem, por favor. E até uma próxima. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado a vocês. Bom, hoje no episódio tivemos o Dr. Luiz Sidônio, que trouxe pra gente esclarecer um pouquinho sobre esclerose múltipla. E no primeiro momento, a pessoa, quando recebe um diagnóstico desse, fica muito assustada, parece ser uma doença muito assustadora. Talvez não seja. Temos um dos nossos representantes aqui, que fica no nosso backstage, atrás das câmeras, que tem a doença. Eu gostaria de passar a palavra para ele um pouquinho, para ele esclarecer para vocês que a vida pode ser normal sendo um paciente que possui esclerose múltipla. Pedro, por favor. Pedro, seja muito bem-vindo. Por favor, a palavra é sua. Então, né, gente? Sou aluno da 77 também, assim como a galera que tá aqui no estúdio hoje. Tenho 22 anos e comecei a ter sintoma, né, a partir dos 16 anos. E, foi um diagnóstico bem complicado, demorou bastante para chegar nesse diagnóstico. Só que é isso, eu tenho uma vida normal hoje. Faço tratamento, inclusive hoje eu vou no HC fazer o tratamento, que é infusional, 1 hora eu fico lá no HC, tomo um medicamento na bomba de infusão contínua. E é isso, vida normal. Tem que tomar alguns cuidados, né? Claro, porque eu tô tomando um anticorpo monoclonal que gera imunossupressão do sistema nervoso. Não imunossupressão geral, mas imunossupressão do sistema nervoso. E, tô aqui praticando atividade física, cuidando da saúde. Pedro, qual foi a maior dificuldade quando você recebeu o diagnóstico? Quando a gente estava debatendo com o doutor, essa foi uma das questões que eu levantei para ele. Como que o paciente recebe, como que a gente maneja isso? Para você, no auge dos seus 20 anos, entrando numa faculdade de medicina, na maior universidade do sul do mundo, inclusive, como foi processar isso? O que que você precisou fazer? Como que isso afetou a sua vida? Como que o diagnóstico de esclerose múltipla chegou na sua vida? Afetou consideravelmente, ainda mais pela falta de conhecimento. Realmente, quando surge um nome tão próximo de também uma doença como a lateral amiotrófica, é assustador. Eu lembro que o vínculo daí é muito importante. Ter um médico que está disposto a explicar, acolher e entender o sofrimento do paciente também é uma coisa extremamente relevante. E impactou diretamente na minha vida, né? Porque eu tive o diagnóstico muito próximo do momento que eu passei. Porque a gente passou dia 16 de janeiro, o diagnóstico veio lá pelo dia 20, porque daí eu falei, agora eu posso ir resolvendo a minha vida, né? Uhum. E ir atrás de médico e ver o que estava acontecendo, porque tava desde os 16, como o Dr. Sidoni falou,
Eu tenho a remitente recorrente, que é aquela doença que aparece sintomas e depois eles vão embora, né? Então, ninguém sabia exatamente o que que era. As pessoas, aparentemente, os profissionais não estavam muito preparados também para lidar com isso. E é um nicho muito específico também da neurologia. O neuro que me acompanha hoje é neuroimunologista. Uma coisa que eu acabei não perguntando pro Dr. Sidônio, mas você vai ser o exemplo perfeito para sanar essa dúvida. Como que é a questão do apoio da família? O quanto que isso pesa? Porque eu acredito que, inclusive, para eles sejam difíceis de entender o diagnóstico. Como foi para os seus pais receberem essa informação também? Foi bem chocante. Minha mãe e meu pai, eles sofreram muito, eu também, né? Porque inicialmente não tinha um entendimento, né, sobre a doença, a gente não sabia a perspectiva. E aquela questão da mãe olhar e falar, nossa, mas tão novo, e meu filho já tem uma doença autoimune, para onde isso vai? Então, a incerteza, eu acho que é um dos principais pontos, assim, que dificulta esse prognóstico, né, pra gente, como que a gente vai lidar com esse peso de ter um diagnóstico, né, e ter um tratamento, como que vai ser esse prosseguimento. Então, foi bem complicado. Mas agora que eu entendo como funciona, como tratar e as coisas que tem que fazer pra evitar, piora, tudo Perfeito. certo. E para a gente encerrar, o que você vê para o futuro? Uma das coisas que o Dr. Sidônio trouxe para a gente é a tentativa, né, bem entre aspas, da gente reencapar os fios. A gente sabe que isso ainda não é possível, mas como que você vê o futuro da sua vida? O que que você se imagina no futuro? Isso é muito profundo. Curado. Curado. Realmente. Tanto que eu fiz essa pergunta pro meu neuro. Eu falei, qual que é a perspectiva para tratamento? Eu vou ter que fazer a infusão uma vez por mês pro resto da vida? Ele falou, eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos. Talvez vai surgir algum tratamento novo, algum outro medicamento. Já surgiu a cladribina, que é esse via oral, que você toma, né, em 2 doses num ano e 2 doses no outro ano. Então, a gente não sabe. Mas a perspectiva é boa. A perspectiva de futuro é boa e foi o que ele me falou, né? Siga a vida, vai, se forma, faz tudo o que você tem que fazer, porque é isso. E o recado que fica pra galera que gosta de ciência, que gosta de pesquisar, já tá aí o caminho das pedras. Descubra algo para reencapar os fios. Descobrindo isso, vai ser muito bom.